Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou Cleber de Almeida e hoje vamos falar sobre um tema muito debatido das novas políticas de segurança e saúde do trabalho, o Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR. Vamos juntos entender para que serve este Programa de Segurança do Trabalho. Fique com a gente e vamos lá! O que é um PGR? É um Programa de Gerenciamento de Risco. É uma ferramenta que visa identificar, avaliar e controlar os riscos presentes em uma organização, especialmente em ambiente de trabalho. Então, o PGR é um documento solicitado pelos órgãos fiscalizadores e também regido pela lei, uma norma chamada NR1, onde determina que toda e qualquer empresa, e a gente vai apresentar o perfil dessas empresas, deverá ter esse documento, um documento de gestão, onde a gente avalia, onde faz o controle de todos os riscos ambientais existentes no local de trabalho. O PGR tem uma base legal. Antes de existir o PGR, já existia um documento chamado PPRA. Ele foi criado através da portaria 3214, de 8 de julho de 78. E a partir de 2020 foi criado o PGR. Houve uma lei em que determinou a criação do PGR, sendo que ela teve início e vigência no dia 3 de janeiro através de uma lei, que é a Lei 8.873, do 23/7 de 2021, onde determina uma nova pegada de segurança do trabalho com gerenciamento dos riscos, onde tem uma modernização desse documento visando as realidades atuais de trabalho existente no mundo. É obrigatório em todas as empresas. Se aplica a todas as instituições que atuam como CLT, e empresas de todo segmento também. Também organizações públicas, como organizações administrativas, organizações de poder judiciários e organizações jurídicas do Ministério Público, sendo que existem empresas que são isentas dela. Exemplo, microempresas, MEI. Essas empresas são isentas da construção. Toda empresa que tem um quadro de funcionários, ela tem que estar ciente, a empresa, a organização, informar o trabalhador sobre esse documento chamado PGR, informando a ele sobre os riscos existentes, sobre os procedimentos, informando a ele sobre os exames médicos existentes que ele realizou e os procedimentos que a empresa está tomando para evitar todos os acidentes e quais são as medidas que ela está tomando para eliminar, reduzir os riscos que existem. E se esse risco ainda continua, é a obrigação dela também informar o trabalhador, ao colaborador, sobre os riscos. Qual são os documentos que ele vai informar isso? Além do PGR, através das ordens de serviço, onde está informando os riscos que ele está exposto e quais são as medidas que a empresa está tomando quanto a esses riscos e que possam causar acidentes ou doenças do trabalho. Quando a gente fala sobre riscos ambientais, a gente tem que entender que existem 5 riscos ambientais reconhecidos pelas leis trabalhistas do nosso país. Risco físico, que é representado pelo verde, risco químico, representado pelo vermelho, risco biológico, representado pelo marrom, e o risco ergonômico e psicossocial, que é reconhecido pelo amarelo, e o risco de acidente, que é o azul. Em todos esses riscos, nós temos que se basear basicamente em dois princípios. Nós temos que qualificar, identificar que risco é esse e quantificar se a quantidade ou a proporção que ele está naquele ambiente poderá causar acidente ao trabalhador. Sendo que nós vamos pegar aqui 2 a 3 exemplos de cada risco, que são os agentes. Então, os riscos eles são divididos em 5 e os agentes são subgrupos desses riscos, onde ele vai discriminar e descrever um risco. Exemplo, risco físico. Nós temos o ruído, o risco físico, temos também o calor e temos a umidade. Um lugar onde tem um ruído acima de 85 decibéis, em um local onde eu tenho uma atividade de 8 horas, eu tenho que identificar esse risco, identifiquei através do equipamento, então aquele risco ali está acima da norma, então aquele risco pode prejudicar a saúde do trabalhador. Nós temos também a questão do risco químico. Exemplo bem conhecido por nós é a questão da poeira. Em ambientes com muita poeira,
nós identificamos através de uma avaliação também química em que esse risco nós vamos identificamos, qualificamos e depois que nós qualificamos, nós qualificamos. Se essa poeira, essas partículas aerodispensórias estão no meio ambiente, eu vou ter que identificar esse risco. Identificando, em cima da identificação, eu vou colocar algum equipamento, alguma estrutura, algum mecanismo administrativo para evitar esse tipo de agente que venha prejudicar a vida de alguém. Temos também os riscos biológicos. Os riscos biológicos a gente encontra em ambientes onde tem exposição biológica, que geralmente são o quê? Hospitais, clínicas, pet shops. E eles são bem claros, são vírus, bactérias, fungos, bacilos e parasitas. Sendo que a maioria desses seres, podemos dizer assim, eles são tão pequenos que não são identificados facilmente. Então a gente tem que fazer o quê? Uma análise criteriosa, não somente no ambiente, mas também na atividade que a pessoa está avaliando, para a gente dizer se esse ambiente e essa pessoa está exposta ou não. Também temos riscos ergonômicos e os psicossociais. Os ergonômicos são aqueles que a gente já conhece, que é o esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, produtividade, ritmo excessivo, repetição. E os riscos psicossociais são aqueles riscos que nos interferem não somente na nossa mente, mas também no nosso dia a dia, nos relacionamentos com outras pessoas, que pode ser ligado ao quê? Jornadas longas, trabalhos noturnos, qualquer outro tipo de situação que prejudica o meu psicossocial. Então são considerados como riscos psicossociais. Nesse caso, riscos psicossociais, a empresa tem que tratar de uma maneira para que esse risco não venha causar transtornos. Nós sabemos que quando existe riscos psicossociais, existe uma quantidade danada de quê? De rotatividade, exposto ao trabalho, existe também a questão de muitos atestados médicos causados por essa situação, e tendo a principal doença, a burnout, a doença que é causada especificamente pelo trabalho. E por último, nós temos os riscos de acidentes, que são considerados condições inseguras, inadequadas, que podem ser simulações inadequadas, uso de ferramentas ou equipamentos que possam causar acidentes às pessoas, ou desuso adequado do equipamento. O mau uso do EPI, que vai lhe dar uma proteção. Então, tudo isso daí pode acarretar o quê? Danos à saúde, e poderão causar o quê? Acidentes ao trabalho. Então, os acidentes de trabalho são diversos, dependendo do segmento industrial, do segmento, digamos, logístico, os acidentes podem ser variáveis. Então, não dá para mensurar aqui um ou dois acidentes, porque variam muito e depende muito da área, do segmento aonde você está trabalhando. A NR1, ela fala sobre a questão da apresentação do PGR e deve ter alguns procedimentos na parte de prevenção em 4 níveis, isso conforme a NR. A primeira, eliminação dos fatores de risco, que fica na base da pirâmide, e que eu tenho que tratar isso daí de uma maneira geral, não somente uma maneira individual, mas uma maneira geral, observando com suas medidas. Segundo, a proteção coletiva adotada de soluções que controle ou reduz o risco. Terceira, é a questão de mudança administrativa, ajustes nas formas organizacionais de conduzir o trabalho. Percebemos que tanto a primeira medida como a segunda medida são medidas que são bem conhecidas por nós na segurança do trabalho. A primeira é eliminar. A segunda, conseguir eliminar, reduzir. A terceira, medidas administrativas que possam ajustar a organização, a condução do trabalho e o uso de algum tipo de recurso. A terceira, que é a mudança, até então está bem entendida. E a quarta e a última é a questão da proteção individual, a adoção de equipamento de proteção individual e outras alternativas para assegurar a saúde do trabalhador. Que eu posso tanto adotar medidas administrativas juntos com o EPI, com medidas administrativas junto com o EPC e EPIs, com medidas gerais que concentram todas as medidas em um lugar só. Exemplo, eu tenho uma máquina funcionando ali. Além de eu ter um equipamento que vai abafar o som, eu uso o EPC, que é o protetor auricular ou concha, e
solicito que haja um intervalo ou intercalação de trabalhadores naquele setor para diminuir a exposição do risco. Basicamente, existem 3 tipos de treinamentos que a empresa precisa oferecer ao trabalhador: inicial, periódica e eventual. Sendo a inicial aquela que é realizada antes que o trabalhador assuma as atribuições da sua função, que é necessário realizar. Nesse caso, a gente chama geralmente de integração de segurança ou de trabalho. E o periódico são treinamentos que vai periodicamente ser realizados. Treinamentos relacionados ao EPI, ergonomia e outros riscos que eu acho necessária a realização dessa atividade. Existe o eventual. O eventual pode acontecer basicamente em 2 situações bem conhecidas. A questão, quando existe uma mudança de função e quando o profissional se acidentou e fica mais de 180 dias sem estar na empresa. Então é necessário isso. Então, basicamente, os eventuais são feitos em razão de sinistros ou acidentes que possam necessitar um treinamento para. Também a questão do PGR, existe o organograma. O PGR é um documento que tem 2 documentos dentro dele importantíssimos, que é o inventário de risco e o plano de ação. Tanto no inventário como no plano de ação tem que ter no PGR. E o plano de ação, onde tem as ações que a empresa vai adotar para diminuir, minimizar os acidentes. Quanto no inventário de risco, eu vou identificar o perigo e avaliar os riscos. Dando atenção à questão das ações, do plano de ação, nós temos que fazer a implementação das ações através de treinamento, através de orientações sobre procedimentos, através de trocas, equipamentos periódicos que venham causar risco, seja risco químico, risco de ruído, outros riscos. E a aplicação, aprimoramento. O que é esse aprimoramento? Caso eu encontre um setor que tem uma exposição maior ao risco, eu vou ser o que? Prioritário a fazer os treinamentos e as medidas. Eu verifiquei no setor X, tem muitos acidentes ou quase acidentes. Então eu vou aplicar aqui. Depois que eu faço tudo, eu vou fazer o quê? Uma reavaliação de todos os riscos existentes e manter as aplicações de medidas preventivas em ação. Então, o organograma das ações do PGR vem com 2 documentos fundamentais: o inventário de risco e o plano de ação. O plano de ação também ele pode ter documentos que possam complementar. Exemplo, lugar onde tem muito risco de ruído, eu vou fazer um programa para gerir o risco. Programa para fazer o controle do risco. Eu tenho um lugar onde tem muito risco ergonômico, então vou fazer um programa para a questão da parte ergonômica. Um estudo sobre essa área ergonômica para que possa ter uma ação que possa ajudar a empresa diminuir os acidentes existentes nela. Continuando falando sobre a apresentação do PGR, esse documento que nós da empresa temos que apresentar ao trabalhador, nós temos que falar para ele sobre o levantamento preliminar de perigo. E o levantamento preliminar de perigo, nós identificamos basicamente nesse fluxograma aqui 3 padrões de risco. O risco inaceitável em vermelho, o risco relevante em amarelo, o risco irrelevante, ou um risco que não tem tanta proporção de risco que venha a causar um acidente. Nos riscos vermelhos, nós devemos adotar o quê? Direto, um controle. Já no risco amarelo, nós vamos fazer a avaliação do risco, fazer uma avaliação para ver se o risco é viável ou não, como deve ser feito esse controle. E no risco relevante, o risco que eu não considero tanto, eu devo fazer sempre o acompanhamento, para que não haja, ele não se torne um risco maior. Então, é assim que se trabalha o PGR. Nós vamos falar sobre uma ferramenta fundamental que tem que ter dentro do PGR, a matriz de risco. A matriz de risco, ela é uma planilha, né, podemos dizer assim, em que de um lado tem uma probabilidade do acidente acontecer, que é identificado pela letra P. Do outro lado, a severidade pelo S. Como é que acontece? Nós pegamos aqui o nível de risco aqui embaixo, que o nível de risco está representado pela letra NR, que é igual a
probabilidade, que é P, vezes a severidade, que é S. Quando existe um cálculo para identificar um acidente na matriz de risco, eu identifico através do quadro. Qual a probabilidade desse acidente acontecer? A probabilidade desse acidente acontecer é 1. Vamos dar um exemplo. É 1. Então é 1. E qual a severidade? A severidade é de 1, 2, 3 e 4. 1 é aquele que dá dá um dia de atestado, 2 dias, e a pessoa mesmo muitas vezes trabalha no mesmo dia. Acidente que não venha causar danos à saúde. Enquanto de outro lado, nós temos aqui uma severidade de 4, que é a fatalidade da morte. Tá bom? Então, em cima disso, nós temos o quê? Temos uma probabilidade vezes a severidade. 1 vezes 4 é igual a 4. 4, se a gente for olhar aqui na tabela, é pequeno. Então, a matriz de risco ela trabalha com essa ideia, que vai desde o risco de nível de risco, né, bem pequeno, que é o verde aqui, desprezível, até o 16, que é o crítico, aquilo que temos que ter um cuidado maior. Então, basicamente, a matriz de risco, a gente trabalha com a probabilidade daquilo acontecer e a severidade. Se aconteceu, é severo, de que maneira? Então, a matriz de risco é dessa maneira. Vamos dar um exemplo aqui de 3 profissionais em cima daquela matriz de risco que a gente conhece. A questão do vigilante. O vigilante, ele tem a questão da exposição dos acidentes, é sério, que existe uma agressão por terceiro, que pode alguém agredir ele, e a queda do mesmo nível, ou quedas que possam causar algum tipo de acidente pequeno. Já na parte ergonômica, devido a passar muito tempo em pé, há uma atividade moderada. Então, existe essa situação. E risco físico? A questão de exposição ao calor, pequeno. Vamos para outro profissional, o supervisor. O supervisor tem as mesmas exposições de risco, mas aqui eu botei a tabelinha da severidade. Então, nós podemos ver aqui que na tabelinha da severidade dele, ele tem o quê? Igual aos demais, o anterior. Ele tem uma severidade 12 para a questão de agressão por terceiro, quase o nível maior, que é o crítico. E na questão da ergonomia, ele tem 8, que é considerado até bem alto, que é um nível de exposição médio pela exposição. São medidas adotadas. No caso do profissional de segurança, aqui o vigilante é adotado o quê? Conhecimento, colete balístico, que é o treinamento, e orientações. Para o supervisor, a mesma coisa. E para a questão da ergonomia, adotado o quê? Medidas de descansos, que vai de descansos de 15 minutos, já que a escala dele é 12 por 36, no dia que ele está trabalhando, ele descansa 12, descansa, no dia que ele está trabalhando, descansa 15 minutos a cada 3 horas, para que amenize os riscos ergonômicos. Vamos aqui para outro profissional. Esse profissional aqui é um porteiro. O porteiro, ele já não tem o risco de exposição à agressão por terceiro, mas ele tem perigo porque abre portões e fecha os portões, está no estacionamento de algum centro comercial. Há uma probabilidade de atropelamento, sendo que os demais riscos são considerados pequenos, já que ele pode ter um lugar de apoio para sentar e esperar esse descanso, dependendo do posto onde ele está. Quando a gente fala sobre PGR, a gente tem que falar sobre outro documento chamado PCMSO. É um documento em que faz o controle médico, onde fica determinando quais são os exames a ser feitos. Interessante que o PCMSO hoje ele tem uma pegada bem interessante, que a empresa hoje ela faz a parte preventiva em cima do documento. O PCMSO faz a rastreabilidade para identificar diagnóstico precoce com ações relacionadas ao trabalho. Também, quando há um dano, a empresa, através dos exames, ela tem que comunicar ao trabalhador. Então, o trabalhador
sempre qualquer exame que ele faz, ele tem uma segunda via. Ele fica com uma via para ele, para que ele saiba o que foi detectado no exame dele. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que trabalha num posto de trabalho onde ele tem contato com agentes químicos, físicos e biológicos. Vamos dar um exemplo, o Porto de Pecém, onde eu conheço um pouco. Lá, a pessoa tem que fazer vários exames, não somente o exame ASO, vai ter que fazer audiometria, espirometria, eletrocardiograma, eletrocefalograma e outros exames. Caso o exame desse não dê resultado positivo, de não apto, a empresa tem que informar ao trabalhador, a pessoa, que ele não pode se expor a esse risco e tem que amostrar os exames para a pessoa dizendo que ele está não apto. E lá vai ser feitas as ações administrativas no setor da empresa. Ok? Agradeço por assistir até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, dar o like no canal para não perder nenhuma novidade. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar fazendo mais vídeos sobre saúde e segurança do trabalho. Até a próxima.